Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula de transmissão hoje, tá legal? Semelhante ao que a gente viu na semana passada, vocês assim que acabarem essa aula assistem aí um videozinho do YouTube para a gente continuar com aquele esquema de aula prática, né? Uma aula demonstrativa no caso, onde nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto diferencial, né? Então a gente fala um pouco sobre o diferencial aplicado naquela maquete de um EcoSport 4x4 e tem também um videozinho, né, que faz parte, na verdade, né, tá na mesma aula, sobre um conjunto diferencial em corte, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, eu quero dar 3 avisos aos senhores. O primeiro aviso é o seguinte: eu comecei a atualizar as frequências, né, olhar as atividades que os senhores vêm respondendo. Então eu peço que, por gentileza, tentem garantir que as atividades estejam sendo realizadas, para não fazer, para fazer com que não chegue no final do semestre e aí você venha a perder por falta, tá certo? Então tira aí um final de semana, caso não esteja dando tempo de acompanhar todas as aulas, para poder fazer as atividades, e aí, né, daqui a uns 15 dias eu tenho olhado semanalmente as atividades, tá? Mas daqui a 15 dias eu vou voltar desde a primeira e aí observo se de fato vocês estão realmente respondendo, tá bom? O segundo aviso é o seguinte: por favor, vejam aí um aviso que tem no mural, coloquem as informações, né, do e-mail pessoal e do telefone celular, porque nós estamos nos preparando para o eventual retorno ao Cimatec. Então, quando isso acontecer, eu ainda não tenho datas, mas enfim, quando isso acontecer, essa é uma forma que a gente vai ter de entrar em contato com vocês para que a gente possa marcar aí os testes de Covid, tá? E a terceira e última, né, informação, terceiro e último aviso, é que de hoje a 15 ocorrerá a nossa AV2, como a gente já tinha combinado lá no início do semestre, tá? E essa AV2 vai ser uma apresentação. Então eu pedi aí que vocês se dividam em 2 grupos e escolham um dos temas. E aí de hoje a 15 vocês vão me entregar, né, pelo e-mail o escrito e o PPT, né, e a apresentação em PowerPoint, e vão realizar uma apresentação no horário da aula, tá? Eu peço aos senhores que, por favor, todos estejam presentes, até para que, né, eu possa fazer o lançamento de notas, porque, né, caso uma das pessoas do grupo não esteja presente, infelizmente essa não vai poder receber a mesma nota do que os demais que estiveram lá na apresentação, tá certo? Bom, são esses 3 avisozinhos. Vamos iniciar então a nossa aula, tá? Se atentem aí às 2 perguntas que tem na nossa aí no Google Class, e assim que tiverem respondido, assim que tiverem assistido esse vídeo, por favor, né, assistam ao segundo, que é a nossa aula prática demonstrativa, né? Vejam os demais links e aí, assim que tiverem visto tudo, respondam lá para poder computar como frequência. Bom, diferencial, né? O diferencial ele tem uma função, não são 2 funções desta peça, mas a primeira é aumentar ainda mais o torque transmitido, né, pelo conjunto da transmissão. A gente viu que a gente tinha diversas relações de transmissão, né? A gente tinha relações que proporcionavam maior torque, relações que a gente proporcionava maior velocidade, uma relação que a gente chamava de direta, 1 para 1, né? E a gente também tinha até uma relação de inversão de movimento, né, que é a marcha ré. Porém, quando a gente fala agora exatamente na questão da transformação, ou seja, aumentar o torque e reduzir velocidade, né, o conjunto diferencial ele tem uma característica de ser sempre um agente redutor. Ou seja, ele vai estar sempre ampliando o torque, né, e reduzindo a velocidade. Nós vimos na nossa aula de caixa de marcha que quando a gente tem uma 5ª marcha, por exemplo, ou uma 6ª marcha, a gente pode entrar numa situação em que nós tenhamos a saída da nossa transmissão girando mais rápido do que o motor. Então, um exemplo, digamos que geralmente acontece que na 5ª marcha a gente tem uma relação de 0,9 para 1. Ou seja, a cada 0,9 giros do motor, a gente já tem um giro
né, na saída da caixa de marcha. Se eu colocar essa relação como 0,5, tá? Isso não acontece nas caixas de transmissão, mas é só para o cálculo ficar mais fácil. É como se eu tivesse a cada um giro do motor, 2 giros, né, no eixo de saída para as rodas. Então, por mais que a gente tenha relações de transmissão que são menores do que 1, que proporcionem, né, com que a nossa montagem do nosso trem de força consiga executar mais rotações do que o próprio motor, o conjunto diferencial ele vai sempre, né, puxar isso para baixo, porque, né, o conjunto diferencial sempre termina ampliando mais, né, o torque que a gente tem dentro do nosso trem de força. Quando eu falo trem de força, né, entendam que é a rotação e o torque saindo do motor, sendo transformado pela caixa de marcha e também sendo transformado de novo pelo nosso conjunto diferencial, tá? Isso termina acontecendo porque vocês fizeram nas aulas e nas provas os cálculos da relação final, e a gente percebe que a gente precisa ter uma alta relação final, né? A gente precisa ter uma relação de às vezes 15:1, né, 16:1, 10:1, e fazer isso sem o auxílio do diferencial seria um pouco difícil, né? Então, para que a gente não tenha reduções tão bruscas apenas na caixa de marcha, se utiliza então essa combinação, né, de 2 pares de mecanismos, que nesse caso, quando eu falo 2 pares, eu estou 2 pares são 4, né? Então, não, é porque 2 pares porque é 2 engrenagens, tá certo, tá correto o que eu falei. Então, se utiliza dessa forma porque a gente vai terminar tendo um par, que seria um par de engrenagens dentro da caixa de marcha, e outro par de engrenagens dentro do nosso diferencial, composto aí pela coroa e pinhão, tá? Adicionalmente, no diferencial, existem engrenagens internas chanfradas, são essas que vocês estão vendo aqui. Essas engrenagens elas são denominadas de engrenagens satélites e planetárias, tá? Os satélites são essas que estão na cor um pouquinho branca, né? Um cinza meio branco, meio esbranquiçado. E as planetárias são essas que estão aí na cor preta, tá? Ou na cor cinza escura. Essas engrenagens internas são aquelas engrenagens que proporcionam então, né, a mudança de velocidade, ou seja, elas fazem com que no momento em que são acionadas e que o veículo está executando uma curva, a roda de dentro que está na curva, ela possa girar mais devagar em relação ao movimento que está vindo para o nosso conjunto diferencial. E aí, graças a isso, é que a gente consegue então ter uma redução da velocidade da roda de dentro e, consequentemente, o veículo poderá executar curvas de forma muito mais suave, tá? O diferencial, pessoal, a gente pode encontrar ele em até... Deixa eu passar o slide. A gente pode encontrar ele em até 3 locais do veículo, tá? A gente pode ter ele na frente do carro, no fundo do carro, ou podemos ter, né, além de na frente e no fundo, podemos ter ele no centro do carro, no meio do carro. Enquanto a gente ainda não chegou lá nessa parte, a segunda tarefa, né, que é de permitir curvas, executada pelo diferencial, como eu disse, é formado por 4 engrenagens, né, 2 satélites e outras 2 chamadas de planetárias, que criam um efeito de diferentes rotações quando a gente tem uma curva. Por criar esse efeito de diferentes rotações, aqui surgiu então o nome de diferencial, tá? Bom, aí eu estava, né, explicando a vocês, a gente pode ter a presença do diferencial em até 3 locais do veículo, né? A gente tem esse sistema que vocês estão vendo na frente, que a gente já falou muito sobre isso, é um motor longitudinal, né? E a gente tem uma transmissão longitudinal e uma tração traseira. Então a gente tem o torque e a rotação saindo do motor, sendo multiplicado na caixa de marcha, ele chegando aqui até o final, onde nós temos o nosso diferencial, e aí do diferencial então a gente tem, né, o semi-eixo, tá? Nesse caso aqui, né, estaria representando aqui como um eixo traseiro de veículo de tração traseira, tá?
O outro local que a gente consegue encontrar o diferencial é na parte frontal do veículo, esse muito mais fácil de ser encontrado no dia a dia, né? Nós temos o motor na transversal, a transmissão na transversal e dentro da transmissão a gente tem um conjunto diferencial. Lembrem vocês que as transmissões que possuem o conjunto diferencial na parte interna, elas recebem o nome de transmissões compactas, enquanto que a outra transmissão que vocês viram agora há pouco, ela é denominada de transmissão do tipo simples, tá? E aí a gente tem a nossa terceira e última possibilidade, que é o diferencial central. Esse fica localizado exatamente ali no centro do eixo cardan, tá? A gente tem um diferencial dianteiro na frente do carro, claro, diferencial traseiro, né, no fundo do carro, e nós temos aí esse diferencial central. Então, nos sistemas four-wheel drive total, lembrem vocês que a gente tem dois four-wheel drive, a gente tem dois tipos de 4x4, né? A gente tem um 4x4 dentro do sistema automático, tá? A gente tem um 4x4 automático, que seria o sistema permanente aí, sob demanda, e o 4x4 realmente permanente, que seria o tempo inteiro. No sob demanda a gente tem costuma ter uma presença de um acoplamento viscoso. Nesse caso o carro se comporta como um 4x2 e quando ele é solicitado, né, o próprio gerenciamento consegue fazer com que o 4x4 seja acionado. Nesse caso de um acoplamento viscoso, como vocês já viram, né, é por conta do aumento da viscosidade de um óleo sintético que fica localizado dentro desse acoplamento viscoso e termina, né, acionando aí o diferencial traseiro. Mas existem veículos que são 4x4 permanentes, né, são 4x4 totais permanentes, aqueles que o tempo inteiro do uso, aquele veículo já está com as 4 rodas sendo tracionadas. E aí, para esses que utilizam diferencial central, a gente tem uma condução muito mais suave, porque esse diferencial central ele vai conseguir dividir as rotações entre eixos, né? Então, além da gente ter as diferenças de rotações entre rodas, ou seja, analisando apenas a frente do veículo agora, está considerando que é isso mesmo, considerando que a frente do veículo é no verde, mas o próprio desenho aqui já disse, né? O verdinho aqui, ó. Então, apenas o diferencial na dianteira a gente muda as velocidades das rodas dianteiras. Apenas o diferencial na traseira a gente muda apenas a velocidade das rodas traseiras. E agora com o diferencial central a gente consegue modificar até as rotações dos eixos, tá? E isso permite então uma condução muito mais suave, muito mais segura. Independente da posição que o diferencial venha a ocupar, né, ele tem a função de permitir que as rodas motrizes possam girar cada uma com rotação diferente da outra. E essa situação ela vai terminar acontecendo, né, apenas em questões de curvas, né? Porque quando a gente tem linhas retas, as rodas elas não têm uma rotação diferente uma com a outra, né? Isso ocorre quando o veículo percorre uma curva, a roda do lado de dentro da curva move-se muito mais lentamente do que o lado de fora da nossa curva. E vocês percebem aqui, ó, que a roda número 2, ó, ela vai precisar percorrer uma distância muito menor do que a roda número 1 está percorrendo. Nesse caso, então, é necessário que a roda número 2 ela tenha a sua rotação reduzida de forma que ela acompanhe aí o trajeto que a roda número 1 está fazendo, tá? Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Aqui uma imagem que representa bem aquilo que a gente falou, né? Num deslocamento em linha reta, as duas rodas percorrem a mesma distância e a mesma velocidade. Porém, quando a gente tem uma curva, a roda mais próxima do lado de dentro da curva percorre uma distância menor do que o lado externo. Então é necessário que a gente consiga reduzir essa rotação do lado interno, né, para que ela acompanhe aqui esse nosso traçado e a gente consiga então executar uma curva, né, de uma forma mais segura e mais suave dentro do nosso veículo. Para que a roda se mova mais lentamente e ela não seja arrastada, né, não faça um drift, por exemplo, aí, uma pela outra, o eixo motriz ele é dividido em duas semiárvores ligadas entre si pelo diferencial. Se a gente tivesse esse eixo motriz fixo, imagine que o carro da gente não faz mais curva, o carro agora só serve para arrancada. Nesse caso a gente poderia ter um eixo fixo aqui, ó, né, que não fosse dividido.
Porém, como os veículos precisam fazer curvas, né, nesse caso a gente tem essa divisão e os eixos eles são unidos pelo diferencial. Só que aí nessa união a gente tem a presença das nossas satélites, né, que elas vão conseguir gerar uma situação em que um dos lados poderá ter uma diferença de giro em relação ao outro, tá bom? A caixa do diferencial ela gira junto com a coroa, né, quando as duas rodas motrizes giram a mesma velocidade. As engrenagens satélites funcionam como uma trava entre as engrenagens planetárias. Eu dei uma travada aqui porque eu queria consertar esse texto. Quando ele fala a caixa do diferencial gira junto com a coroa, entenda que não é... Deixa eu voltar essa imagem aqui, tá? Não é isso aqui. Aqui dentro tem um diferencial, tá? Não é que essa parte aqui, ó, dessa caixa vai estar girando, não, tá? Isso aqui, por exemplo, aqui, ó, isso aqui não fica girando, não termina acontecendo, não. Quando ele fala em caixa do diferencial, é justamente, por exemplo, essa carcaça aqui, tá aqui, ela não gira, tá? Ela é fixa. Mas esse conjunto todo que vocês estão vendo aqui, ó, de coroa, tá? Das tulipas que estão indo para as rodas, aqui das nossas planetárias e das nossas satélites. Isso aqui tudo, né, ele fica girando, tá bom, pessoal? Por isso que na hora eu ia consertar, mas enfim, fui terminar de ler o textinho para poder voltar. Então nessas condições as engrenagens planetárias giram com a mesma velocidade. Então observe, a gente está indo para frente em linha reta, a velocidade em A ela é igual a em B. Então a velocidade rotacional de uma roda ela é a mesma da outra. Então a velocidade rotacional da coroa é igual à velocidade rotacional da engrenagem planetária. O torque da engrenagem planetária A vai ser igual ao torque da engrenagem planetária em B, tá? Aí quando ele fala caixa, é esse componente como um todo aqui, tá? Não é a carcaça do diferencial, não. Beleza? Quando entrando em uma curva, né, as rodas diminuem, a roda de dentro da curva diminui de velocidade. E aí a engrenagem planetária ligada a ela também gira mais lentamente, né? A planetária ligada a ela é aquela que é presa aqui no nosso... Aqui o semi-eixo é preso nela, na verdade, né? Não é ela que é presa no semi-eixo. Nesse caso, as engrenagens satélites passam a girar sobre seu eixo, permitindo a variação da rotação entre as planetárias, né? Então esse movimento compensatório que a gente estaria recebendo aqui na nossa planetária, ele vai ser compensado, né, pela nossa satélite, tá? Na condução em curvas, a velocidade rotacional é diferente entre o pneu externo e o pneu interno. Isso aí já ficou claro para a gente, né? Então vejam aqui que a velocidade em A agora ela é muito maior do que a nossa velocidade em B, né? A gente tem uma componente aqui que a resistência aqui está aumentando, né? Porque a gente está executando uma curva. E aí nesse caso a gente precisa que por a gente ter uma menor tendência de giro do nosso lado B, a gente vai ter uma compensação do giro em relação à nossa planetária em B. Então essa diferença de giro que a planetária precisaria executar, ela será executada através das nossas satélites, tá? Aqui em cima das nossas satélites. Em outras palavras, no interior do diferencial, a engrenagem planetária interna B gira lentamente e a engrenagem satélite A gira de modo que compense o giro da planetária em B. Beleza? Em resumo, a função do diferencial é adequar o torque e velocidade do eixo de transmissão ao exigido pelas rodas. Ele permite que numa curva a roda de dentro rode mais lentamente que a de fora. Ele pode se situar no interior do conjunto de transmissão dianteiro, fazer parte do eixo traseiro ou até vir localizado na parte central. E o sistema de tração integral possui pelo menos um diferencial por eixo, tá? Aqui uma fotozinha do diferencial. E por hoje é só, tá bom, pessoal? Eu peço aos senhores aí que, como eu já disse no início do vídeo, assistam aos demais links, deem uma lida também no material e, por favor, né, se atentem aí aos avisos do início, não deixem de colocar lá os grupos de vocês não, tá bom? Um bom final de semana, a gente se vê na semana que vem com a aula síncrona. Valeu, tchau, tchau.